O deputado delegado Paulo Bilinski foi censurado ao citar na tribuna da Câmara as palavras ditas pela primeira-dama Janja no G20 social, ao atacar gratuitamente o empresário Elon Musk com palavras chulas. O deputado citou a frase dita por Janja e a sua tradução em português dizendo: a frase famosa do G20 que vai ficar na memória, vai ficar para a história do Brasil. O deputado ponderou que a expressão utilizada por Janja de fato não é adequada para ser dita da tribuna e apontou: estou reprisando as palavras da primeira-dama. Acho que não está errado mencionar aqui trechos do discurso dela, porque foi um evento oficial, um evento em que ela representava as mulheres brasileiras. O deputado disse: esse é o baixo nível do nosso governo Lula. É isso que o Lula escolheu para ser a esposa dele? Isso é muito baixo, isso é um lixo. O deputado ironizou: o mais bizarro é que o Lula foi solto em 2019. Tudo isso poderia ter sido evitado, todo esse constrangimento do povo brasileiro, porque um mês antes, em 2019, Júnior Amaral, deputado federal por Minas Gerais, propôs um projeto de lei proibindo visita íntima. Se esse projeto tivesse sido aprovado, estava tudo resolvido. Não teríamos Janja xingando Elon Musk numa representação do Brasil. Bilinski afirmou: eu queria que ficasse destacado na história do Congresso brasileiro o dia em que a primeira-dama gratuitamente xingou o ministro do governo Trump, o governo eleito democraticamente contra a esquerda. O discurso do deputado foi prontamente censurado pelo deputado Gilberto Nascimento, que presidia a sessão. Nascimento alegou: quando as palavras que não são as mais usuais na sociedade são colocadas, tenho solicitado que a taquigrafia retire-as das notas taquigráficas. O deputado Gilvan da Federal, falando em seguida, também foi censurado ao apontar as mentiras ditas por Lula no G20. Ele disse: quero dizer aqui ao senhor descondenado Lula, o senhor é mentiroso, canalha. Quero que você prove que havia 33 milhões de pessoas famintas na extrema pobreza quando o presidente Bolsonaro deixou o governo. Mentiroso, canalha, que deveria estar preso. Gilvan da Federal também rebateu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apontando: falando do que aconteceu aqui na semana passada, eu, em 20 anos na atividade policial, nunca vi uma imprensa tão canalha, políticos de esquerda que mentem. O próprio ditador, ministro Alexandre de Moraes, disse: homem na Praça dos Três Poderes é fruto de discurso de ódio e anistia vai gerar mais agressividade. Deixa eu falar aqui para a imprensa, para os políticos de esquerda e para o ditador Alexandre de Moraes. Ele fala que é um discurso de ódio que gera isso. Não é, ministro Alexandre de Moraes. São suas condenações de ódio, como, por exemplo, uma faxineira presa com uma Bíblia na mão. No 8 de janeiro, ela foi condenada a 17 anos de prisão. No Espírito Santo, temos o pastor Fabiano, que ficou 1 ano preso sem ter feito nada. Temos o vereador Armandinho, que era presidente da Câmara, que foi preso sem ter feito nada. Nós temos nossa baiana, que está presa até hoje por essas decisões extremistas de ódio. O deputado Luiz Lima, por seu turno, relatou que sua filha, que estuda nos Estados Unidos, foi questionada sobre o discurso de Janja com as agressões a Elon Musk. Ele disse: eles ficaram admirados com a agressividade de uma primeira-dama de um país do tamanho do Brasil, com relações históricas com os Estados Unidos, fazendo um xingamento tão profundo a quem é o braço direito do presidente hoje dos Estados Unidos. A fala da primeira-dama põe a relação do Brasil com os Estados Unidos em jogo. Nem mesmo a China e outros países grandes querem entrar em rota de colisão com os Estados Unidos. E vou além. Põe em risco a situação de brasileiros pelo mundo e até os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, que podem vir a ser desrespeitados por cidadãos norte-americanos. Delegado Paulo Bilinski. Muito obrigado, senhor presidente. A frase famosa do G20, né, que vai ficar na memória, vai ficar para a história do Brasil.
Elon Musk. Literalmente palavras da primeira-dama brasileira. Foi Elon Musk. Com o perdão da palavra aqui, presidente, eu sei que é quebra do decoro parlamentar, mas eu estou reprisando as palavras da primeira-dama. Acho que não está errado a gente mencionar aqui trechos do discurso dela, porque foi um evento oficial. Um evento em que ela representava as mulheres brasileiras, deputada Júlia Zanatta. A senhora sentiu-se representada pela Janja, mandando Elon Musk se foder. Elon Musk, que é o ápice da inteligência americana. Um homem responsável por Starlink, responsável por lançamentos de satélites, um homem responsável pela Tesla, um homem brilhante e, além de tudo isso, ministro do governo Trump. Ministro. Janja, representando o Brasil, xingou, mandou o ministro do governo Trump foder-se. Foda-se, Elon Musk. Esse é o nível, o baixo nível do nosso governo Lula. É isso que o Lula escolheu para ser a esposa dele? Isso é muito baixo. Isso é um lixo. É um lixo, senhor presidente. E o mais bizarro é que o Lula foi solto em 2019. Tudo isso poderia ter sido evitado. Todo esse constrangimento do povo brasileiro. Porque um mês antes, em 2019, Júnior Amaral, deputado federal por Minas Gerais, propôs um projeto de lei proibindo visita íntima, proibindo a mulher de ir fazer, ter relação sexual com o preso. Se esse projeto tivesse sido aprovado, estava tudo resolvido. Não teríamos Janja xingando o Elon Musk numa representação do Brasil. Então, senhor presidente, eu queria que ficasse destacado aqui na história do Congresso brasileiro o dia em que a primeira-dama gratuitamente xingou o ministro do governo Trump, o governo eleito democraticamente contra a esquerda. Muito obrigado, presidente. Ok, deputado Paulo Bilinski. Deputado Paulo Bilinski, Vossa Excelência, que já conhece a nossa forma de conduzir aqui, quando palavras que não são as palavras mais usuais na sociedade, elas são colocadas, eu tenho solicitado que a taquigrafia retire das notas taquigráficas, ok? Então, o pessoal da taquigrafia já está orientado, então, a tirar essas duas vezes que o deputado Paulo Bilinski se referiu ali a uma palavra que não é a mais usual, não é? Bom, e agora nós vamos então ao Espírito Santo com outro delegado. E vamos agora com o deputado Gilvanda Federal, lá do Espírito Santo. Você está bem? Obrigado, presidente. Tudo bem? Tranquilo. Falar aqui mais uma vez dessa vergonha para o nosso país, que é esse ex-presidiário, o descondenado do Lula. Olha o que ele falou no G20, abre aspas. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas na extrema pobreza, pessoas famintas. E, com a volta dos programas, em apenas 1 ano e 11 meses, o retorno de mais de 24 milhões de pessoas da extrema pobreza. Eu nunca vi uma pessoa tão mentirosa, tão canalha, quanto Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca deveria ter saído da prisão, é o pai da mentira. Agora, ele falar que o presidente Jair Bolsonaro deixou mais de 50 bilhões em superávit, e ele aqui já está atingindo 1 trilhão, ele não fala. Então, eu quero dizer aqui ao senhor descondenado Lula, o senhor é mentiroso, canalha, eu quero que você prove que tinha 33 milhões de pessoas famintas na extrema pobreza quando o presidente Bolsonaro deixou o governo. Mentiroso, canalha, que deveria estar preso. Falando aqui do homem
que aconteceu aqui semana passada, e eu em 20 anos na atividade policial, eu nunca vi tanto uma imprensa canalha, políticos de esquerda que mentem, e o próprio ditador, ministro Alexandre de Moraes, que disse: homem bom na Praça dos Três Poderes é fruto de discurso de ódio, e a anistia vai gerar mais agressividade. Deixa eu falar aqui para a imprensa, para os políticos de esquerda e para o ditador Alexandre de Moraes. Ele fala que é o discurso de ódio que gera isso. Não, ministro Alexandre de Moraes, são suas condenações de ódio, como, por exemplo, uma faxineira presa com uma Bíblia na mão no Rio de Janeiro foi condenada a 17 anos de prisão. No Espírito Santo nós temos o pastor Fabiano, que ficou 1 ano preso, sem ter feito nada. Temos o vereador Armandinho, que era presidente da Câmara, foi preso sem ter feito nada. Nós temos lá a nossa baiana, que está presa até hoje, por essas decisões desses extremistas, decisões de ódio. Mas eu tenho certeza, só mais 30 segundos, presidente, já estou terminando, mas eu tenho certeza que o presidente dos Estados Unidos, a qual essa esquerda tanto joga pedra, mas não joga pedra em ditaduras, como Cuba, Venezuela, irá ajudar o Brasil a se livrar de ditadores que não respeitam a Constituição, que não respeitam a lei. Quando o Adélio Bispo tentou matar um candidato à presidência da República, era um lobo solitário. Agora um cara que tira sua... é um ataque à democracia. Porra, deixa de ser canalhas, cara. Solitário, um cara que é um ataque à democracia, vão se ferrar. Deus, pátria, família e liberdade. Deputado Gilvan, da Federal. Deputado Gilvan, como falei anteriormente, existem algumas palavras que não são usuais, principalmente ditas da forma em que Vossa Excelência, então eu vou pedir a Vossa Excelência que me entenda nesse momento quando vou tirar as palavras que lamentavelmente não devem ser ditas nesse plenário referentes a um presidente da República ou por aí. Então, o pessoal da taquigrafia já está orientado então para tirar essas palavras que foram ditas. Algumas palavras que o pessoal da taquigrafia já sabe as palavras que não são usuais nessa tribuna, quando o deputado se referiu ao presidente da República. Vamos então agora ao Rio de Janeiro, com o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Gilberto. Presidente Gilberto, hoje de manhã eu falo com a minha filha todos os dias. A minha filha hoje, ela há 3 meses mora nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, onde cursa economia como bolsista. E a minha filha me ligou pela manhã, porque durante a aula de economia, o professor perguntou para ela se a fala da primeira-dama do Brasil era fake news ou uma inteligência artificial ali fazendo a voz da primeira-dama, fazendo aquele xingamento que todos nós sabemos que ela fez. Chegando no treino de natação da universidade, a técnica de natação e os colegas da minha filha perguntaram a mesma coisa. Eles ficaram admirados com a agressividade de uma primeira-dama de um país do tamanho do Brasil, com relações históricas com os Estados Unidos, fazendo um xingamento tão profundo ao que é o braço direito do presidente hoje dos Estados Unidos. Gostando ou não do Elon Musk, é uma pessoa vitoriosa, homem mais rico do mundo, criador daí de grandes empresas. Para quem não sabe, foi a pessoa que criou o PayPal, foi a pessoa que antes dos 25 anos vendeu a sua primeira empresa por 300 milhões de dólares, e é uma pessoa que escolheu uma direção política. A fala da primeira-dama põe a relação do Brasil com os Estados Unidos em jogo. Nem mesmo a China, países grandes, querem entrar em rota de colisão com os Estados Unidos. E eu vou mais além. Ele põe em risco a situação de brasileiros pelo mundo e até os brasileiros que vivem nos Estados Unidos por virem a serem desrespeitados por cidadãos norte-americanos. Mas, presidente Gilberto, outro ponto que aconteceu no Rio de Janeiro durante a G20. 2 carros da comitiva do Brasil,
da comitiva do presidente Lula roubados no intervalo de apenas 3 dias. Um carro roubado na Via Dutra, que servia ao presidente Lula, e um outro carro que servia à comitiva do presidente Lula na rua Riachuelo, no centro do Rio. Hoje eu fiz uma crítica às Forças Armadas, em relação ao Exército Brasileiro, que estava ali com alguns soldados na Cidade de Deus e foram alvejados por tiros de traficantes do Comando Vermelho e tiveram que pedir socorro para a Polícia Militar, uma força auxiliar do Exército. Parabéns aos bravos policiais militares do Rio de Janeiro, abandonados, solitários. O governo federal abandona de fato o Rio de Janeiro. Era para o Rio de Janeiro ter uma GLO permanente, mas eu peço mais 30 segundos. O Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica estão sendo sucateados pelo presidente Lula. E eu vou mais além. O estado do Rio de Janeiro, abandonado desde 1960, ladeira abaixo. Tudo que nós produzimos no Rio de Janeiro e enviamos para a União, recebemos apenas 25%. Existem 15 estados no Brasil deficitários, que recebem mais do que arrecadam, mas o Rio de Janeiro recebe apenas R$1 dos 4 que envia para Brasília. Precisamos socorrer o estado do Rio de Janeiro e precisamos socorrer as nossas Forças Armadas. Presidente. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!